Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, às 8h30 da noite, onde a gente vai falar sobre cães, onde a gente vai entender sobre cães, onde a gente vai aumentar o volume aqui para poder transmitir. Espero que todos estejam bem nesse começo de ano aí, mais um ano, mais uma jornada aí para quem acredita, para quem segue, para quem luta, para que a gente possa cada vez melhorar as coisas que a gente faz na vida. Eu estou aqui para te ajudar a cada vez mais você melhorar o relacionamento que você tem com os cães. Esse é o meu objetivo, essa é a minha função. Espero que eu possa te ajudar de alguma forma a melhorar o relacionamento, a dar uma vida mais digna para os cães em geral que vivem na nossa sociedade, que ela já é um pouco canina também. Todo mundo que se preza aí tem um cãozinho, conhece algum cãozinho, tem relacionamento com algum cãozinho, mesmo que seja um cãozinho da rua. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu vou começar com algumas histórias, porque o tema de hoje ele é um pouco polêmico, mas em contrapartida ele é um tema essencial para que a gente possa realmente mudar o relacionamento que a gente tem com os cães. E quando eu digo mudar, não estou dizendo mudar todo mundo, mas melhorar o relacionamento. Se é que você já tem um bom relacionamento com o seu cãozinho, já oferece as coisas que ele precisa, oferecer ainda mais. E se enveredar cada vez mais dentro desse universo canino, conhecer cada vez mais o que precisa ser feito, como deve ser feito, inserir novas possibilidades para o seu cãozinho e para aquelas pessoas que ainda tratam de uma outra forma, para que elas possam sim entender um pouco melhor aí. Por isso que é um tema que eu acredito que é essencial, é básico para a gente poder ter uma transformação verdadeira, e esse é um dos grandes motivos de eu estar fazendo o que eu faço aqui hoje, que é disponibilizando esse tempo aqui com vocês, criando conteúdo, a gente discutindo, a gente conversando, a gente se entendendo. É assim que a gente vai melhorando. Esse é o meu ponto de vista. Espero que vocês me entendam também da mesma forma. Eu vou organizando as coisas por aqui, enquanto a gente vai dando início aqui à live, o pessoal vai entrando, o famoso aquecimento. Eu vou contar, não é nenhuma história aqui, é mais fazer um apanhado geral dos lugares que eu já trabalhei, mas é uma coisa bem rápida aqui, para que a gente não fique enrolando nisso, mas para que a gente possa entender um pouco como é que funciona essa questão que a gente vai trabalhar na live aqui hoje. Por exemplo, eu trabalhei em pet shops e clínicas veterinárias também, antes de começar a trabalhar com comportamento animal, de conhecer um pouco melhor esse mundo diferente dos cães aí. Eu trabalhava com pet shop e clínica veterinária. E são dois lugares onde, querendo ou não, isso por uma própria política do local, eu acredito nisso, né, que existe uma obrigatoriedade de fazer algumas coisas. Então, no pet shop, você tem a obrigatoriedade de dar um banho no cão, de tosar o cão, de desembolar um pelo ali, ou seja, o cão vai ali para isso. Se ele está preparado, se ele está acostumado, se ele tem reatividade a isso, são coisas que são levadas menos em consideração. Existe uma forma de se fazer. Aquilo vai ser feito. Nem que você precise prender o cão, colocar focinheira no cão, a gente já falou sobre isso aqui. Você pega e vai e realiza o banho. É como se na cabeça de quem trabalha, eu trabalhava com isso, ficava uma coisa meio assim, você vai tomar esse banho sim, quem manda aqui sou eu. Você vai fazer o que eu estou pedindo. Não adianta você ficar reclamando. Isso a gente até falava com os cães. O que você está reclamando aí? Você vai tomar esse banho. Não necessariamente de um caráter agressivo, mas tem uma coisa meio impositiva. Eu preciso fazer isso. Eu vou fazer isso. E não importa se você está pronto para isso ou não. E a mesma coisa acontecia no veterinário, lá na clínica veterinária que eu trabalhava. Eu estou falando das minhas experiências, tá? E da experiência que eu tenho com esse universo canino. Se a sua é diferente, é ótimo, isso é maravilhoso. Mas é legal que a gente entenda, porque em todas as vertentes dessa sociedade nossa, a gente vai encontrar esse tipo de situação. E na veterinária acontecia da mesma forma, às vezes até mais, com mais ênfase, né? Porque o cão chegava precisando daquilo. Não era uma coisa, por exemplo, um banho que, não deu, deixa para semana que vem. Embora não acontecia dessa forma. Mas no veterinário, não dá. Não dá para simplesmente chegar um cão ali com um machucado e a pessoa falar, não tô conseguindo fazer porque ele tá muito arisco, ele tá nervoso, ele tá bravo, vamos deixar para outro dia. É o famoso vai fazer.
Não tem conversa, cão. Quem manda aqui sou eu. Você vai fazer isso. Inclusive tem uma situação que eu lembro, eu já contei aqui em alguma live, que era um cão que ele não era bravo. Ele não era um cão bravo porque ele ficava ali com a família, ele chegava numa boa, numa coleira e tal, mas quando precisava tocar nele e fazer algum procedimento, era uma guerra. Quando eu digo uma guerra, quem vencia eram sempre as pessoas que precisavam fazer o procedimento, né? E era o Thor, era um cachorro preto, eu não sei qual era a raça, eu não sou muito bom de raças, tá, pessoal? Eu conheço as mais tradicionais e comuns aí, mas eu não sou especialista em raças. E aí ele vinha, eu não lembro o que precisava fazer com ele. Bom, enfim, mas eu lembro da situação do dono segurando ele no meio das pernas, puxando a coleira, e o veterinário vindo por trás, por baixo da mesa, para poder aplicar uma injeção no Thor. Ou seja, vai fazer. Não adiantar espernear, não vai adiantar latir, não vai adiantar rosnar, não vai adiantar nada. Isso vai acontecer. Quem manda aqui sou eu. Então é importante que a gente entenda isso. Sejam todos oficialmente bem-vindos aí. Espero que mais uma vez estejam bem. O Jackson já colocou aqui, ó, já sabe quem manda aqui. Provavelmente não é ele que manda ali, né? Eu sempre faço isso com o Jackson, né? Tô de brincadeira, né, Jackson? Mas eu sempre coloco o Jackson numa situação delicada, né? Eu sempre falo que os cães dele são muito tranquilos, e ele fala que os cães fazem o que querem. Eu sempre entro nessa confusão com o Jackson. Hoje é mais uma, que quem manda em casa, certeza que não é o Jackson. Então a live de hoje é Sou Eu Que Manda Aqui. Quem é que manda? Vamos descobrir. Eu vou colocar aqui nos comentários, vou deixar fixado a pergunta de hoje, que é a pergunta que eu faço lá no Stories para que vocês possam responder, e quem está aqui agora também já pode responder, quem for entrando, que é: em qual situação você acha que o cão quer mandar em você? Então você pode responder aqui, ó, vem nessa interrogação que está aqui embaixo, para poder essa sua resposta ficar ali guardada e eu poder ter acesso a ela depois para poder a gente conversar sobre isso também, né? Então, a live de hoje é Sou Eu Quem Manda Aqui, vamos começando, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira aí e vamos lá! Primeiro de tudo, os cães têm vontade própria? Se a gente está falando de mandar e querer mandar, será que os cães eles têm uma vontade própria? Eles querem fazer coisas por eles? Coisas deles? Sim. Isso é uma grande verdade, os cães terem vontade própria, sim. Porém, dentro desse cenário que você apresenta para o cão, dentro das possibilidades que você oferece para ele, é isso que ele vai conhecer. É isso que ele vai gostar e querer fazer. Então ele tem as vontades próprias dele, que são coisas inclusive da própria espécie do cão, que a gente precisa conhecer e saber como atender essas necessidades do cão. E aí, todos os cães vão ter como se fosse a mesma vontade, não sei se seria essa palavra, mas aí você precisa entender como atender a necessidade e a vontade de cada um. O que é possível fazer com aquele cão, como deve ser feito com aquele cão, mas os cães têm vontade própria. E principalmente, se a gente não conhece ou se a gente não oferece isso dentro de casa, porque é muito normal hoje, muito comum nas famílias e sociedades que a gente tem hoje de cães, das pessoas oferecerem só o básico. Só uma alimentação, um lugar para dormir e no máximo aí um passeio, uma brincadeira com uma bolinha. E ficam faltando algumas necessidades específicas daquele cão. Algumas coisas que aquele cão precisa fazer, a forma como precisa ser feita. Se isso não é feito dentro de casa, se isso não é oferecido na rotina, o cão vai buscar, de alguma forma, ter acesso a isso. É aí que a gente encontra a vontade própria. Alguns cães, ele vai fazer Vou falar de comida. Ele vai comer ali uma vez no dia e depois o resto do dia ele vai ficar bem, vai ficar tranquilo. Outros cães, ele vai comer uma vez no dia e se você oferecer à tarde, ele vai comer de novo. E se você oferecer à noite, ele vai comer de novo. Ou seja, ele tem uma vontade própria dele. Se isso é o que ele precisa ter, se isso é o que ele deve ter, se isso faz bem para ele, aí são outras questões que precisam ser avaliadas. Tudo dentro da rotina que a pessoa consegue oferecer, dentro daquilo que aquele cão necessita, para que seja o melhor para os dois mundos, né? Tanto para a pessoa quanto para o cão. Mas os cães têm vontade própria sim, e sempre vai aparecer essa vontade
se a pessoa não fizer nada. Se a pessoa não oferecer as coisas que o cão precisa, ele vai dar um jeito de, ó, eu preciso disso aqui, eu quero isso daqui, vamos fazer isso daqui. Eu sempre falo também dos tipos de pessoas que cuidam de cães, que têm cães, né? E eu falo que as pessoas, existem aquelas que são on demand, as pessoas que ficam esperando o cão pedir alguma coisa para poder oferecer. Ficam esperando o cão pedir para sair, ficam esperando o cão pedir carinho, para comer, enfim, um monte de coisa aí. Então isso pode acontecer e o cão tem a vontade dele, os horários dele, de acordo com o que ele acredita que é bom para a família ou para a rotina dele. Bom, enfim, vamos seguindo aqui. O Jackson colocou aqui, ó. Ele falou, vou ler aqui o comentário do Jackson. Ele falou que ele que diz que está acontecendo agora, eu estou sendo expulso da minha cama por 2 cachorros super leves e um gato. Além de tudo, entre um gato na história. Então, é exatamente o que eu falei. Dessa vez eu não estava tão errado, que quem manda em casa não é o Jackson, são os cães e o gato. Vamos continuando aqui. Você vai fazer tudo o que o seu cão quiser. A gente falou agora um pouquinho, né, sobre as necessidades específicas do cão e necessidades básicas, que é o que a gente acaba conhecendo e é o que faz sentido para você trazer um cãozinho para morar com você, é você atender essas necessidades básicas. A gente precisa conhecer, é o mínimo que a gente tem que fazer para os cães. O ideal é que você atenda as necessidades específicas daquele cão. Agora vamos imaginar essa questão de você fazer tudo o que o seu cão quiser. Onde que está a gente falando de quem manda aqui? Se você for fazer tudo o que o seu cão quiser, quem vai mandar, eu vou falar de uma forma meio hipotética aqui, meio metafórica, quem vai mandar nessa situação é o cão. Vai ficar exatamente na questão da pessoa que fica ali à espera, né? On demand, ali, stand-by, esperando o cão demandar alguma coisa. E ficar fazendo as coisas que o cão necessita. Agora imagina, será que isso, para a saúde do cão, é bom? Será que isso vai realmente fazer com que o cão tenha uma vida plena? Será que ele sabe exatamente o que ele precisa? Ou será que ele sabe, que é o mais importante, será que ele sabe o que é possível conseguir ali naquela casa onde ele está? Isso que é o mais importante a gente tentar entender dentro da realidade dos nossos cães. Então você fazer tudo o que o seu cão quiser, sim. Na verdade é sim. Imagina que existem essas necessidades específicas que todo cão precisa que sejam atendidas e você não oferece. Tá ruim esse relacionamento aí. Não faz sentido você trazer um cão para casa se você não vai oferecer e não consegue oferecer essas coisas. Então você precisa sim fazer tudo o que o seu cão quer. Aonde está a questão aí? A questão provavelmente está na forma como você vai oferecer isso. Nos critérios que você vai exigir para que isso aconteça. Você vai dar toda hora isso? Você vai dar na hora que ele quer? Tem isso também. Uma coisa é ele querer, outra é você oferecer na hora que ele quer. Que aí a gente cai de novo na questão da pessoa que fica ali na expectativa esperando o cão dar um comando ou o cão pedir alguma coisa para que ela possa fazer. Além da pessoa estar fazendo tudo o que o cão quer, está fazendo na hora que o cão quer. Isso gera um descontrole emocional no campo psicológico ali. Ele não sabe como se relacionar diante das situações e principalmente lidar, vou falar com frustrações. Embora esse não é o termo ideal para cães, a gente falar de frustrações do cão, mas é o cão entender e aprender a ter autocontrole. É o cão conseguir se controlar, é o cão conseguir esperar, saber que existe uma rotina, saber o tempo para que as coisas aconteçam. Isso é o que a gente precisa fazer com os nossos cães. Só que dentro dessa ótica, a gente tem que fazer tudo que o nosso cão quer. E aí você pode até mudar essa palavra por tudo que o cão precisa. Aquele seu cão específico precisa. Mas é a nossa responsabilidade quando trazemos um cão para casa, que não foi ele que pediu, foi você que foi lá e trouxe ele. A partir desse momento é a gente fazer tudo o que ele quer. Tudo o que ele precisa. Tô meio louco? Ou vocês acham que não? Não, tá certo, Beto, é verdade. Ou tô exagerando um pouco, não tem que fazer tudo o que o cão quer, não. Desse jeito que a gente falou agora aqui. E aí eu vou puxar uma outra ótica com relação a mandar, que é como impedir que o cão faça algo errado.
E aí eu coloquei duas opções lá, que esse é até bonitinho. Ensinando o certo e supervisionando. Seriam duas opções para a gente escolher. Como é a melhor forma de você impedir que o cão faça algo errado? Ensinando o que é certo ou supervisionando esse cão o tempo inteiro? As duas formas são boas. Sem dúvida nenhuma, você vai evitar que o cão faça alguma coisa que na sua ótica é errado. E aí quando a gente fala de errado, a gente pode entrar em vários âmbitos aqui, tanto uma coisa que é errado porque você não quer que o cão faça, que vai estragar alguma coisa sua, ou que vai atrapalhar uma rotina sua, por exemplo, a hora de dormir. A hora de dormir é a hora de dormir. Para você e para o seu cão. Você conseguiu criar essa rotina, você apresentou essa rotina para ele? Então a gente precisa entender esse âmbito, se é errado nesse momento isso, o cão fazer esse tipo de coisa, ou errado, por exemplo, alguma coisa que pode machucar o cão. Uma coisa errada, por exemplo, é durante um passeio, o cão sair correndo, fugir de você, ir pra rua, não precisa nem sair quando passeio. Abriu a porta de casa ali, o cão pica a mula, corre de você, foge de você. Isso na sua ótica é uma coisa errada, mas também coloca em risco o seu cão. Então a gente precisa entender que existem essas vertentes, existem dois âmbitos aí, um errado que é o errado para você, que só vai fazer mal para suas coisas e vai te atrapalhar, e um errado que vai colocar em risco o cão também. Então como a gente vai impedir que o cão faça uma coisa errada? Se a gente ensinar para o cão o que é certo, e quando eu digo ensinar para o cão o que é certo, é você dar essa opção. Por exemplo, no caso de um cão que está mordendo coisas que você não quer, que na sua ótica são coisas erradas que o cão está fazendo, mordendo um chinelo. Como que você vai fazer para mostrar para esse cão o que é o certo naquele momento? Você vai mostrar para ele que ele não pode morder aquele chinelo, ou você vai apresentar o objeto correto para que o seu cão possa morder? Sem dúvida nenhuma, a melhor opção é a segunda. Se você fala para o cão para ele não comer aquele chinelo, impede ele de comer aquele chinelo, ou seja, você está supervisionando ali, você não atendeu essa necessidade. Você não deu o suporte para o cão para que ele conseguisse ter o que ele queria naquele momento e precisava, aquele seu cão específico. Então você precisa oferecer e dar uma opção para o seu cão. A partir do momento que você fez isso, você ensinou para ele uma coisa certa. Uma coisa que na sua ótica e dentro daquela rotina que você vive é aceitável. Então ele vai roer aquele objetinho. Só que se durante esse processo você não supervisionar, e quando eu digo supervisionar, não é simplesmente você ficar de olho para que o cão não pegue o seu chinelo. É você tirar o acesso, você tirar esse chinelo da visão do cão, evitar que durante esse processo de troca de uma coisa que você não quer que ele roa e morda para uma coisa que é certo e é aceitável ele morder, você precisa evitar que ele continue pegando o outro. Porque na ótica do cão, os dois objetos têm o mesmo objetivo, vão atender essa necessidade dele, seja de desestressar, seja de gastar energia, seja de comer. Existem vários motivos para o cão fazer esse tipo de coisa. Só que se ele está fazendo isso, você deu as opções para ele, e ele continua fazendo as duas coisas, é porque você não está supervisionando, você não está garantindo que isso não aconteça. Eu acredito que essa é a melhor forma da gente impedir um cão de fazer alguma coisa errada, e aí eu errado qualquer desses âmbitos que a gente falou, só que você precisa ensinar para o seu cão, para mostrar para ele o que deve se fazer naquele momento e supervisioná-lo durante todo o processo até que ele entenda e realmente passe a tomar as decisões que são as certas dentro da nossa ótica. Bom, vamos seguindo. O Jackson colocou, e quando o cão pega os dois brinquedos e o chinelo? Peraí, quantas bocas tem esse cão? Ele enfia tudo na boca. Rau! Olha a supervisão aí, precisa ter uma supervisão. Se ele tá pegando dois brinquedos e ainda um chinelo, caramba, esse cão tá com bastante opção aí. Vamos para a pergunta. A pergunta de hoje que é, em qual situação você acha que o cão quer mandar em você? Essa foi a pergunta, podem responder. Eu vou pegar aqui a resposta de vocês. Boa. Tem duas pessoas que colocaram aqui passeio. Então eu vou pegar só essa, mas a outra opção também era no passeio. Se você acha que é isso também, dê a sua opinião aí também para a gente poder discutir sobre em qual situação você acha que o cão quer mandar em você. Vamos falar de passeio.
Eu vou colocar aqui, lembra sempre que eu gosto de tentar colocar aqui a ótica do Beto antes de começar a trabalhar com os cães. É difícil, é complicado isso? É um pouco complicado. Mas eu tento sempre trazer essa visão sem pré-julgamentos. Eu também colocaria, tanto que eu coloquei aqui nas minhas opções para depois falar para vocês, o passeio. O cão querer mandar no passeio. Porque é uma coisa que eu ouço, que eu lembro que eu ouvia antes, que depois que eu comecei a trabalhar com cães eu continuava ouvindo e ainda hoje continuo ouvindo. E as pessoas também colocam, porque provavelmente é uma questão que está presente aí, independente se está certo, se está errado, se é verdade ou não. O cão no passeio. Vamos imaginar uma situação do cão antes de passear. O cão pedir para passear. O cão vir até você, pegar a coleira, ou o cão ficar latindo e olhando para a coleira, o cão arranhar a porta. Isso para sair de casa. Lembra que o passeio é tudo aquilo que começa a partir do momento que você saiu de casa. Você saiu do lugar onde o cão vive, já é considerado passeio. Nesse momento, quem é que está mandando? É o cão. É o cão que está precisando te avisar, te mostrar, te pedir o que ele precisa naquele momento. Você virou aquela pessoa que fica ali on demand, stand-by, só esperando o seu cão apresentar uma necessidade. Então, nessa ótica, existe isso também. O cão está mandando. Caramba, eu não quero passear agora. Está chovendo. Estou querendo dormir. Estou cansado. Só que o meu cão está lá. Ó. Vamos. Aí você precisa tomar uma decisão. Qual a decisão que você vai tomar? Aí vai da sua cabeça. Mas nesse momento, a ótica é: o cão está mandando nessa relação. O cão está pedindo e exigindo as coisas que ele quer. Porque não está sendo oferecido do jeito certo. Mas sim, então antes do passeio isso pode acontecer. Você pode até imaginar esse cenário do cão, que é o cão que fica ali, ó, vamos passear, mano. Se ele falasse, seria mais ou menos isso. Vamos passear aí, pessoal. Ô, pessoal, bora, levanta aí, vambora, já deu a hora, ó, aqui a minha hora. Então realmente pode ser entendido como o cão querer mandar antes do passeio. E aí, depois do passeio, ou depois não, durante o passeio, que é aquele cão que fica puxando o tempo inteiro. Isso eu ouço demais falar sobre o cão que fica querendo mandar no passeio, querendo... Eu esqueci qual é o termo que as pessoas usam, quando elas falam que o cão não é mandar. Dominar, o cão quer me dominar. Ele tá puxando ali porque ele quer ser dominante sobre mim. Calma lá. Vamos entender a ótica do cão sempre. Ele precisa fazer o passeio. Ele está necessitado dessa interação, essa interação social, essa interação sensorial para ele. Então entenda dessa forma. Ou, às vezes, uma fisiológica. Às vezes o cão acostumou a fazer xixi, cocô fora na rua. E aí você vai passear com ele, ele tá à flor da pele para aquilo. Ou seja, essas atividades elas não acontecem, ou só acontecem em momentos determinados do dia, e aí o cão fica com aquela expectativa. E aí ele chega na hora do passeio, ele entende que para que ele consiga chegar até os locais, para que ele tenha acesso ao que ele precisa, seja outro cão, outra pessoa, continuar andando, ter acesso a um lugar para fazer xixi, fazer cocô, ele precisa puxar. Ele precisa fazer uma pressão para poder conseguir chegar ali. Então ele entendeu e aprendeu que o passeio acontece dessa forma. Isso não quer dizer que ele está querendo mandar ou te dominar, mas que naquele momento, dentro daquele cenário, é ele que está dizendo o que precisa acontecer. Como precisa acontecer. Eu falei para vocês que a gente fazia o que o cão quiser. Se a gente precisava fazer isso, a gente precisa fazer o que o cão quer. Imagina que se a gente não faz, o cão vai tomar uma decisão. E aí, a partir desse momento, isso virou a rotina. Ele entendeu que é dessa forma que funciona. Lá antes do passeio, o cão entendeu que ele precisa bater na porta, ele precisa latir, sei lá o que ele precisa fazer, para que o passeio comece a acontecer. E durante o passeio, ele entendeu que ele precisa fazer aquela pressão. Não porque ele quer dominar, mas porque ele precisa que aquelas coisas aconteçam. Não existe uma outra forma, não foi oferecida uma outra forma para que suprisse essas necessidades dele. E nem foi ensinado para ele a forma como aquilo deveria acontecer. Então é dessa forma que a gente tem que encarar esse tipo de situação e entender que o cão não quer mandar em nada. Ele só precisa que as coisas aconteçam. E vai fazer de tudo para que isso aconteça. Se a gente não tomar a frente para poder fazer as coisas para os nossos cães, eles vão tomar alguma atitude e tentar criar uma forma para que as coisas aconteçam e as necessidades sejam atendidas. Faz sentido isso?
Bom, como tinha mais de uma pessoa falando de passeio, eu vou colocar uma outra situação aqui, que do cão querer mandar em você. Carinho. Isso é muito comum acontecer. E a gente vê em diversos lugares, inclusive é romantizado esse tipo de situação, que é aquele cão que você passa a mão no cachorro, aí você tira a mão, aí ele vira pra você, aí ele vem, põe a pata, aí ele vem, enfia o focinho, sei lá, um monte de cão, cada cão faz uma coisa, vira a barriga pra cima ali, pra poder ter acesso àquela situação, obter aquela recompensa, aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer naquele momento. Será que nesse momento o cão tá querendo mandar na gente? Se for pela nossa ótica, sim. A gente sempre vai achar que o cão tá querendo mandar na gente. Porque ele tá querendo que a gente faça uma coisa pra ele que ele quer naquele momento. Olha como na ótica do ser humano isso seria uma coisa... Meu cão quer mandar em mim. Eu acho normal a gente pensar dessa forma também. Olhar e falar, o cão tá querendo mandar. É uma questão de dominância. Ele exigir que eu faça aquilo naquele momento. Só que na ótica do cão, é só ele tentando ter acesso aos benefícios, às recompensas, aquilo que ele precisa e gosta naquele momento. Se você não criou uma situação, se você não ajudou o seu cão a entender como aquilo funciona, ou se você não oferece as necessidades que o cão precisa, ele vai ficar demandando atenções de alguma forma. Então a gente pode também entender que o cão está querendo mandar na gente quando ele fica demandando carinho. E por que ele faz isso? Porque na maioria das vezes dá certo. Ele consegue fazer isso, ele consegue ter acesso a isso. Então, de uma forma humana, a gente vai entender que ele está mandando na gente. Poxa, esse cão tá querendo que eu faça carinho toda hora. Aí ele vem. Qualquer pessoa que chega, ele vem, se aproxima, põe a barriguinha para cima. Aí a pessoa vai lá, eita, fiz carinho. Abaixei e fiz carinho nele. Olha como ele mandou na gente. Se a gente for olhar com a ótica ser humana, de possessão, ele está mandando na gente, sim. Por que não? Só que isso é uma consequência de uma falta de rotina, uma falta de atendimento de necessidades dos nossos cães. Aí, consequentemente, isso vai acontecer mesmo. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Acabei não falando com todo mundo. Enfim, vamos seguindo aqui. Eu quero levantar uma questão. Por isso que eu falo que esse tema de que sou eu quem manda, né? Quem manda no cão, quem manda aqui, quem manda colar, eu acho importante a gente entender que existe métodos para a gente ensinar o cão, para a gente se relacionar com os cães também. E da mesma forma, as pessoas, nós seres humanos, quando a gente traz um cão para casa, a gente cai, às vezes, numas armadilhas, que eu acredito que é uma armadilha muito perigosa, de acreditar o que eu tenho que fazer com o cão. Como eu tenho que fazer com o cão. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha de achar que o cão precisa obedecer a gente. Muitas pessoas às vezes têm essa necessidade também, isso é normal do ser humano, de se sentir respeitada, de se sentir valorizada, ouvida. Isso é uma necessidade nossa, de pessoas, de nós que vivemos em comunidade, a gente querer que alguém, alguma coisa, nos obedeça, nos ouça, é o famoso ter voz. Então isso acontece e a gente cai numa armadilha quando a gente fala de cães, se a gente não sabe uma outra forma de se relacionar com eles. A gente vai sempre cair na questão de querer ser respeitado, de querer ser uma pessoa ouvida, de ter alguém que obedece às coisas que a gente faz. Então às vezes fica um pouco ilusório pra gente achar que o cão pode não obedecer ou pode fazer outras coisas. Ele precisa fazer aquilo que eu quero naquele momento. Então é esse cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala de relacionamento com cães e essa questão de quem manda aqui, eu quero mandar, quem manda aqui sou eu. A gente precisa entender isso para não cair nessa armadilha. E aí a gente fala dos métodos que a gente tem para ensinar cães, cuidar de cães, e aí são milhares de coisas que a gente consegue fazer. Só que os métodos, eles existem, primeiro de tudo, porque a maioria deles tem resultado. Na verdade, todos eles têm algum resultado. Todos os métodos que você for utilizar, se você utilizar punição para ensinar alguma coisa ou se relacionar com o seu cão, vai ter resultado. De alguma forma ou de outra, terá um resultado. Se você utilizar recompensas, vai ter resultado. Se você não utilizar nada, se você não fizer nada, o seu cão vai se virar e vai ter um resultado também.
Então, os métodos que são utilizados para a gente se relacionar com os cães, a gente ainda hoje vê pessoas utilizando métodos punitivos com os cães, porque na ótica daquelas pessoas, funciona. Existe um resultado a partir daquilo. Não existe uma visão global de tudo aquilo que causa no cão. Então, os métodos, eles acabam sendo armadilhas, a gente acaba caindo nessa armadilha quando a gente tem aquela visão de que o cão precisa me obedecer, de que eu sou a pessoa que vai dominar aqui, que eu sou a pessoa que manda, eu sou o líder, a pessoa que é líder aqui dessa relação. Se a gente encara dessa forma, a gente vai cair em métodos que são punitivos. A gente vai querer que o cão faça sempre aquilo do jeito que a gente quer, sem a gente olhar pela ótica do cão, ou se a gente olhar o lado do cão, entender as necessidades desse cão, os motivos pelos quais ele está fazendo aquilo. Então os métodos existem porque eles funcionam. Agora, você saber qual é o método que você vai utilizar, a partir do momento que você entende a responsabilidade e as necessidades que esses cães têm, não faz sentido e você não consegue utilizar uma punição para esse cão. Você não consegue atender as necessidades, ou seja, fazer o que o cão quer. Você não consegue fazer de outra forma, porque você entende que tudo aquilo pelo qual você trouxe esse cão, ou porque esse cão entrou na sua vida, só faz sentido através de um bom relacionamento. De um relacionamento, de uma troca, né? Vamos dizer, quando existe sempre essa cooperação entre os indivíduos, entre as pessoas que estão ali naquele momento. Então você não consegue cair para um outro tipo de método de relacionamento com o cão, de ensinamento, de adestramento para o cão. Você vai sempre ir pelo método mais justo com o cão, que é um método de recompensas. É você sempre oferecer coisas boas para o cão. Você trazer um cão para casa para você aplicar negatividades, aversivos, punições, não faz muito sentido, mas a gente cai ainda na sociedade que a gente tem, a gente ainda cai nessa armadilha. Pelo motivo de, eu tenho que me obedecer, eu preciso que ele me obedeça, ele não me respeita, tem que me respeitar. A gente vai caindo para uma coisa mais agressiva. É super comum acontecer isso, não deveria, por isso que estamos aqui para poder entender e aprender outras formas de se fazer isso e olhar com um olhar mais justo aí para os nossos cães. Enfim, divaguei muito aqui sobre isso, o tema era outro, mas eu falei que era delicado quando a gente fala de quem manda, de mandar na relação, fica sempre complicado. Vamos seguindo com as próximas perguntas. Os cães têm necessidades iguais? Todo cão tem as mesmas necessidades? A resposta é sim. Já vou falar logo de cara aqui que é sim. Todo cão tem as mesmas necessidades. Qual vai ser a diferença então? É que cada um você precisa atender essa necessidade de uma forma que seja compatível com aquele cão. Seja por idade desse cão, tamanho desse cão, seja por aprendizado que esse cão já teve, tudo aquilo que você já conseguiu ensinar, ou se você não conseguiu ensinar algumas coisas para o cão ainda, você precisa saber como atender a necessidade para aquele cão. As necessidades, elas são sempre as mesmas, por isso que eu falo são as necessidades iguais. Sempre serão as mesmas necessidades para os cães. A forma que você vai oferecer, a quantidade, a frequência com que você vai oferecer essas necessidades é que vai variar de um cão para o outro. E vai variar de uma rotina de pessoa para outra. Uma das formas com que eu trabalho com as famílias é, dentro daquela rotina que a pessoa tem, aproveitar o tempo de uma forma qualitativa. Com qualidade. Não adianta eu oferecer para o meu cão porque eu tenho tempo. Oferecer 10 passeios no dia. Se vai ser um passeio caótico, um passeio onde o cão está assustado, está amedrontado, está com reatividade, não faz sentido. Então eu preciso entender aquele cão para oferecer o passeio e a atividade cognitiva nesse momento, socialização, de uma forma que seja possível para aquele cão e para mim, para a pessoa que está conduzindo isso. Senão não vai fazer sentido. Se eu falar para você que todo cão precisa comer 4 vezes no dia, tem gente que vai surtar. E eu concordo com isso. A grande sabedoria de tudo isso é você conseguir atender as necessidades dos cães, do cão, de uma forma que caiba dentro da sua rotina com qualidade. Você usar aquele tempo que você tem disponível para o cão e criar um tempo também, uns 5 minutos, 10 minutos ali, de uma rotina, um horário que você não tinha, para oferecer com qualidade, atender as necessidades de uma forma qualitativa para o cão.
atender uma necessidade alimentar do cão, uma necessidade cognitiva, oferecer descanso suficiente para esse cão, atividade física sem dúvida nenhuma, socialização, cuidar da higiene. A gente precisa fazer isso com qualidade. Só que dentro disso, todos os cães têm as mesmas necessidades. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Então a gente precisa conhecer o cão que está ali com a gente, mas as necessidades são todas iguais. Como definir, essa vai entrar num... Vamos leve. Como definir o que o cão pode ou não pode fazer? A gente falou sobre isso um pouquinho aqui mais para cima da live. E aí eu coloquei, com regras ou sem regras? A gente definiu o que o cão pode ou não pode fazer. Às vezes a gente entende, a gente pensa, quando a gente fala de métodos de adestramento positivos, trabalhar com recompensas, às vezes as pessoas ainda acham que é uma coisa sem regra. Que é uma coisa assim, o cão faz o que ele quer. A gente já falou sobre isso também, do cão fazer o que ele quiser. Então a gente ainda cai, as pessoas que não conhecem tanto sobre o adestramento positivo, sobre as formas de recompensa com os cães, a forma justa de trabalhar com os cães e se relacionar, vai acreditar que o cão pode fazer o que ele quiser, que o cão pode fazer tudo. Só que existe uma grande diferença, que uma coisa é você conhecer aquele indivíduo. Então a pessoa que trabalha com isso, ela vai olhar, especialista naquilo, ela vai olhar e falar, esse cão precisa disso nesse momento. Nesse momento ele está precisando disso. E aí vai atender essa necessidade de uma forma que caiba dentro daquela rotina. Dentro das possibilidades de tempo, de disponibilidade da pessoa com relação à disposição energética, não sei se é assim que fala, de energia para a pessoa poder sair com esse cão ou brincar com esse cão. Dentro desse cenário, a gente começa a definir o que o cão pode ou não pode fazer. Por quê? Porque a gente entende o que o cão precisa e a gente insere isso na rotina. A partir desse momento, o cão se vê atendido, as necessidades deles estão supridas, ele está confortável, está confiável ali dentro de casa e ele não precisa fazer outras coisas. Lembra aquela história de buscar, de fazer, de mandar em você? O seu cão não encontra essa necessidade, essa possibilidade, porque você está atendendo às coisas que o seu cão precisa. Você está fazendo e direcionando as necessidades do seu cão dentro da sua rotina, é óbvio. Então vamos imaginar dessa forma, que para você ensinar para o cão e dizer para ele o que ele pode ou o que ele não pode, você precisa sempre mostrar o que ele pode. Sempre oferecer o que ele pode. Se você vai oferecendo para o seu cão tudo aquilo que pode, tudo aquilo que faz sentido dentro da sua realidade e da realidade do seu cão, ele não vai fazer o que não pode. E onde é que estão as regras aí? Se a gente fala de regras ou não regras. É você definir horários para isso. É você ter uma regrinha ali de vou fazer isso, vai fazer isso, quanto tempo vou fazer isso. Depois a gente precisa ter o famoso descanso. Precisa descansar. Então olha como a gente consegue e tem regras quando a gente trabalha de uma forma mais justa com o cão. A gente impõe regras e o cão consegue segui-las sem você precisar estar ali mandando e se achando e sem perceber que o cão está te obedecendo. Porque você criou uma rotina, você apresentou uma rotina, você atendeu as necessidades e mostrou para o cão como ele conseguia ter essas necessidades atendidas. Dentro desse cenário, ele simplesmente está realizado. Ele vai saber o que ele precisa fazer. E automaticamente ele não vai fazer o que não pode, o que não cabe naquela relação. Porque necessariamente ele nem conhece. Você já apresentou e já atendeu as necessidades. Quando o cão cai em uma questão de fazer uma coisa que não pode, é porque faltou, teve uma falha ali. E você não conseguiu mostrar para ele como ele deveria fazer aquilo. E aí automaticamente ele vai cair em alguma situação que é perigosa, que é errada. Que é errada para você ou que é errada para ele, que vai fazer mal para ele de alguma forma. Então se você não faz isso, automaticamente você vai cair na questão de não ter regras. De deixar o cão fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, como que ele quiser, por achar que é dessa forma que o cão está feliz. Se o cão está fazendo o que ele quer sem regras, é porque você não criou
uma rotina que atendesse às necessidades. E são coisas simples que a gente faz no dia a dia do cão para atender essas necessidades e criar essas regras. Como horário para comer, horário para dormir, horário para brincar, horário para não brincar. Tudo isso precisa existir na rotina do cão. Então as regras, elas existem sim. Só que são regras que o cão vai conseguir cumprir, que o cão vai ter prazer em participar e vai conhecer, fazer questão. É uma regra que vira rotina, vira a rotina do cão, vira o dia a dia do cão, tudo cheio de regras, de coisas que ele consegue e pode fazer. Olha que maravilha que é isso. Isso é o mundo ideal, né, para os cães. E aí vamos aqui para a última pergunta. É normal o cão não obedecer? E aí falamos aqui, estamos falando tudo de mandar, de não mandar, de quem é que manda nessa relação. E aí é normal o cão não obedecer? Não, não é normal. O que acontece é que é comum. É muito comum. E por que que isso acontece? Se a gente fizer um apanhado aqui de tudo que a gente falou aqui na nossa live, acontece do cão não obedecer, primeiro, porque a expectativa em cima dele está aquele relacionamento de eu falo e ele me obedece, alguém para me obedecer, alguém para me respeitar, alguém para me ouvir. Então já começa por aí. É o primeiro ponto que a gente observa quando a gente fala que o cão não obedeceu, é porque você quis que ele fizesse uma coisa que você queria que ele fizesse. Só que automaticamente, junto com isso, ele acabou fazendo uma coisa que era uma coisa que ele precisava fazer naquele momento, ou que ele não conseguia fazer naquele momento. Você chegou para o seu cão e pediu para ele fazer alguma coisa, ou seja, fica aí. Você abriu uma porta e não queria que o seu cão saísse. Aí você falou, fica aí. Só que naquele momento, ele precisava sair porque estava faltando esse tipo de atividade no dia a dia dele. Ele precisava socializar, ele precisava ter atividade física, ele precisava ter atividade sensorial, enfim, um monte de coisa. E aí ele não conseguiu ficar parado, porque estava faltando essas coisas no dia a dia dele. Então não pode ser normal um cão não obedecer. Se isso acontecer na sua rotina, acontece. Até com as pessoas que trabalham, são especialistas em comportamento e trabalham com cães, acontece de haver uma falha. E simplesmente o treino ou o exercício não acontecer da forma que a pessoa queria, porque não foi avaliado corretamente. Mas tudo bem, aconteceu, então vamos pegar esse erro, vamos avaliar e entender o que precisa fazer e a forma que precisa ser feito para aquele cão. Para aquele cão específico que aconteceu essa situação. Então é lógico, é comum o cão não obedecer, mas não é normal. Não pode ser levado nunca como normal. Se o seu cão obedece em algumas situações, da forma como você acredita que é, isso aqui é obedecer para mim. Se ele obedece, em outras situações ele não obedece a mesma coisa, calma lá. Peraí que deve estar faltando alguma coisa nesse relacionamento, nessa situação aqui com ele. Eu preciso apresentar alguma outra coisa, de alguma outra forma para ele. Então não pode ser considerado normal um cão não obedecer. Por todos esses motivos que a gente colocou, pela expectativa de você querer que o cão te obedeça, você não observar que o cão está precisando de uma outra coisa que você não consegue oferecer, que o cão não consegue fazer aquilo naquele momento, dentro daquele contexto. Então não pode ser considerado normal de jeito nenhum um cão não obedecer. Ele precisa entender a rotina, você precisa oferecer as coisas que ele precisa para que aí sim ele faça tudo o que teoricamente é o que você quer. Porque você ofereceu de qualidade, da forma que cabia dentro da sua rotina e do relacionamento que você tem com o seu cão. Vamos para a pergunta. A pergunta é, em qual situação você acha que o cão quer mandar em você? Pode responder aí também. Vocês todos podem responder aí também. Vamos lá, vamos ver se tem respostas da galera. Ó, colocaram aqui. Quando vamos passear na rua. Então é normal, é comum a gente colocar essa questão de passeio, que é uma coisa que o cão quer mandar em você, quer dominar você, quer conduzir o passeio. Então isso é super comum mesmo, tanto que muitas pessoas acabam falando disso. Eu também falei sobre isso. E aí eu vou colocar mais uma situação então. Vou colocar uma questão de comida. O cão pedir comida do ser humano. É comum você ver e ouvir falar sobre isso. O cão ficar ali na mesa pedindo comida quando está acontecendo uma festa, ou às vezes nem é festa, você pegou alguma coisa para comer, o cão fica ali demandando e mandando em você, esperando você dar essa comida para ele. E aí ele pode fazer isso de diversas formas. Ele pode sentar e esperar,
e ficar te olhando com aquela cara de pidão, porque já é um comportamento que ele conhece e sabe que trazem benefícios para ele, que funcionam dentro da rotina e das coisas que ele quer. Ou ele pode latir para você jogar para ele, para você dar para ele. Ele pode botar a pata, ele pode pular em você, em cima de você, ele pode vir e roubar aquilo. Olha quantas coisas podem acontecer e a gente acaba entendendo que isso é uma forma do cão mandar na gente. Porque, caramba, quem é que manda aqui? Eu tô comendo, a comida é minha e você tá querendo a minha comida. E o pior, eu estou te dando a comida. Então, se a gente olhar pela ótica do ser humano, é óbvio que a gente vai entender isso como o cão mandando na gente. O cão mandando nessa relação. Ele fazendo com que as coisas aconteçam. E aí a gente cai na questão da pessoa que fica esperando o cão fazer alguma coisa ou tomar alguma atitude para que aí as coisas aconteçam. Então isso vai ser muito normal, muito comum, os cães ficarem pedindo comida na mesa. Se a gente não oferece uma comida de qualidade para o cão, se não tem horários para isso, né? Se não vira uma coisa meio qualquer hora eu dou, a comida fica exposta lá, fica o dia inteiro lá no potinho, ele vai comer quando ele quer, isso pode acontecer. Se o cão não tem um apetite desenvolvido muito bom, ele vai ficar querendo comer tudo. Se o cão é esfomeado, ele vai ficar querendo comer tudo. Se o cão não tem autocontrole, lembra que eu acabei de falar que o cão precisa ter dentro da rotina hora para comer, a das regras, né? Hora para ter atividade, hora para descansar, que é a famosa hora de não fazer nada. Isso resolve milhares de situações, isso dá qualidade de vida para o cão. O cão saber que ele tem momentos em que ele pode não fazer nada. Ou seja, ele ficar na dele, na bolha dele, você garantir esse autocontrole. Senão ele vai ficar sempre demandando alguma coisa. E a gente falou do carinho, ele pedir carinho, ele pedir para passear, ele pedir para comer, ele pedir a sua comida, ele pedir um monte de coisa, ele pedir para ter acesso à rua, ele pedir para ter acesso a um cão, a uma pessoa. Olha o tanto de coisa que o nosso cão está demandando. E aí acaba parecendo que quem manda nessa relação é o cão, porque ele precisa sempre te orientar. Ele precisa sempre te dar uma direção. E aí vai ser óbvio que quem está mandando nessa relação é ele. E não porque ele não quer, e não porque ele quer mandar em você, porque ele precisa de algumas coisas. Ele precisa que as necessidades dele sejam atendidas. Então, o cão acaba fazendo esse tipo de coisa, mas não pode ser nunca considerado como normal e comum. Agora imagina ele ficar pedindo comida. Ele vai pedir. Ele vai pedir se isso acontece com frequência, se é dessa forma que ele tem acesso, se é dessa forma que ele interage com você, se isso é uma constante, se não existe outro tipo de atividade, se o cão não tem autocontrole. Isso vai acontecer, o cão vai ficar pedindo comida e provavelmente a pessoa vai pensar que o cão está querendo mandar nela. Isso aí, sem dúvida, sempre. Vai acontecer. Agora eu vou levantar uma outra questão aqui, que tem tudo a ver com a gente mandar no cão, ou querer mandar, ou quem manda no cão, e com relação à forma como a gente se relaciona com os cães, são aquelas famílias que acabam optando pelo cão, ficar fora de casa. Ele não ter acesso à casa. E aí como é que você vai fazer isso se você não mandar no seu cão? Se você não quiser que ele te respeite? Você vai cair nessa armadilha. Se você não quer que o cão tenha acesso à casa, ou você vai brigar com ele quando ele entrar em casa, ou você vai colocar um portãozinho para ele não ter acesso, ou seja, você mandando na relação. Porque você sabe que se não tiver uma portinha ali, se você não estiver, o cão vai acabar entrando. E aí a gente cai naquela famosa armadilha de como se relacionar com o cão. A gente vai impedir que ele tenha acesso às coisas. Se ele está mostrando pra gente que ele gosta, ou que ele quer, ou que ele precisa entrar dentro de casa, a gente precisa oferecer essa necessidade para ele. Ou atender essa necessidade dele. Ah, Beto, mas eu não quero que ele fique dentro de casa. Então você precisa sim oferecer tudo o que o cão precisa, aquele cão necessita, fora, do lado de fora. Você precisa ter as atividades sociais dele ali, junto com você, junto com outros cães, junto com outras pessoas, as atividades cognitivas, as brincadeiras, ensinar coisas para o seu cão, a alimentação para o seu cão, a caminha do seu cão, a casinha, o lugar onde ele vai ficar intocado ali, essas coisas precisam acontecer fora de casa. E aí é super normal o cão ficar fora de casa.
Por quê? Foi criada uma regra, foi atendido às necessidades e o cão simplesmente se viu dentro daquela situação. Ele não tem por que ir até dentro de casa. Não acontece nada dentro de casa. Aí estamos trabalhando de uma forma justa com o cão, de uma forma de recompensas. Por quê? Porque fora de casa são onde as coisas acontecem. E elas acontecem. Se você quiser que seu cão fique fora de casa, mas você não atender essas necessidades, eventualmente ele vai entrar dentro de casa. E aí vão acontecer coisas dentro de casa, e mesmo que seja uma bronca, vai ser o momento que você interagiu com o cão. Só que olha como é importante a gente entender essa ótica de que não existe essa questão de eu vou mandar no meu cão, o meu cão vai me obedecer. Na verdade, você vai cooperar, vocês vão cooperar entre si. Você vai apresentar uma realidade para o seu cão, que vai atender várias necessidades que o cão precisa, e ele vai estar satisfeito com aquilo. É aquilo que ele conhece, é aquilo que atende às necessidades dele. É por isso que alguns métodos que são aversivos acabam funcionando. Imagina que o cão está apresentando um comportamento que é um comportamento que você não quer, mas é uma coisa que ele precisa. Aí nesse momento entra um aversivo. Se não existe na rotina do cão outras situações que tragam que atendam essa mesma necessidade de interação, uma coisa social, ele vai entender que aquele aversivo é a forma como as coisas funcionam. Por isso que acaba dando certo, porque é apresentado para o cão uma coisa, mesmo que seja uma coisa ruim para o cão. Isso pode acontecer. Quando a gente tem um cão que vive em um ambiente apenas, ele só vive em um ambiente da casa, ele só conhece aquilo. Ele só conhece aquilo. Então para ele vai estar tudo bem, vai estar tudo normal. Não é a forma como a gente sabe que a gente pode oferecer outras coisas. Que é a mesma coisa da casa. Você sabe que você tem que oferecer coisas fora de casa para ele. Só que você não oferece e ainda não quer que ele entre dentro de casa. Então como é que vai ser a relação? Vai ser uma relação com portão, vai ser uma relação com bronca e vai acontecer. E o cão vai continuar nessa rotina porque é o que ele conhece. Você apresentou isso dessa forma para ele. Se vai fazer bem psicologicamente para ele, aí é uma outra questão. É óbvio que não vai. É óbvio que você sabe que está precisando atender alguma outra necessidade e você não está oferecendo isso. Então é nessa hora que a gente começa a entender qual é a forma que eu quero me relacionar com o meu cão, qual é a forma mais justa de fazer isso com ele, se existe realmente uma forma de trazer benefícios para mim e para o meu cão. Só vai conseguir isso se informando, conhecendo. Isso aqui que a gente está fazendo hoje, que eu faço toda quarta-feira, é justamente para isso. Não tem como você atender e fazer um relacionamento diferente com o cão se você não conhece uma outra forma. A gente vai cair sempre naquela questão de meu cão está em casa para me obedecer, para atender essa necessidade minha de ser ouvida, de ser uma pessoa respeitada. Imagina que é totalmente ao contrário. Dentro de casa, quando a gente traz um cão para viver junto com a gente precisa praticar uma simbiose. As coisas precisam ser muito boas para nós com a vinda do nosso cão, só que elas precisam ser muito boas para o nosso cão. Não pode ter um aversivo no dia a dia do nosso cão, ainda mais se é uma coisa que a gente faz para o cão. Dentro de uma realidade, de uma família, de você trazer um cão para viver com você, não se encaixa isso. Só que a gente vai acabar acreditando que é dessa forma que precisa acontecer se a gente não conhecer outras coisas. Se a gente não for atrás de diferentes coisas. Dar outras opções para o cão, conhecer as necessidades do cão, ouvir o nosso cão. Quando ele grita para você que ele está precisando fazer aquilo, ele vai continuar fazendo aquilo, você precisa olhar de uma outra forma e entender como você, dentro da sua rotina, vai encaixar isso. Como você vai oferecer isso para o seu cão. É isso que a gente fala como da adaptação da rotina. Todo cão precisa das mesmas coisas. Só que a forma como você vai oferecer isso para ele é que vai ser diferente. Específica para cada cão, específica para cada família. Dentro desse cenário, você entende que quem manda na relação é você. No final das contas, é você e precisa ser você. Precisa ser você que conhece, que entende, que sabe o que o seu cão precisa e como oferecer isso. É você que vai encaixar isso dentro da sua rotina. E existem milhares de formas de você fazer isso. Só que é você quem manda nessa relação. É você quem manda aqui. Se não é isso que está acontecendo, você precisa reavaliar essa situação.
Você precisa entrar de cabeça de uma outra forma. Senão, inevitavelmente, vocês vão cair num relacionamento onde exista sempre uma bronca, alguém descontente, alguém frustrado. Sempre vai existir isso. A gente vai continuar olhando para o cão como de uma forma onde precisa existir essa troca de obediência, de respeito, de atender o que você está falando, ou você atender o que ele está demandando. Então a gente precisa fazer um atendimento global das necessidades que o cão tem ali, só que somos nós que somos responsáveis por isso. A gente precisa mandar nessa relação, é a gente que precisa conduzir essa relação. É dessa forma que a gente entra em um relacionamento, em um mundo, uma sociedade mais justa com os nossos cães, porque a gente consegue estabelecer um equilíbrio com aquilo que a gente consegue oferecer, com aquilo que o cão precisa. Esse é o melhor dos mundos, é você encaixar o que você consegue, o que você pode, dentro daquilo que o cão precisa. Aquele seu cão. Como você vai oferecer aquilo para ele? E aí sim a gente vai ser as pessoas melhores amigas dos nossos cães, melhores amigos. Sem dúvida nenhuma, é para isso que eu tô aqui. Espero que seja para isso que você também está aí. Para poder ser você a pessoa que é a melhor amiga do seu cão. E vai entender que vocês funcionam como um só. Uma relação de troca, de cooperação, de respeito, de união. Terminei bonito, né? Tenham todos aí uma ótima semana. A gente se vê em uma outra quarta-feira, em um outro dia, um outro conteúdo aí. Se tiverem dúvidas, podem mandar. Se acharem que outras pessoas precisam também falar sobre isso, ouvir sobre isso, entender melhor sobre isso, pode enviar esse vídeo para as pessoas ou chamar para assistir uma próxima live na quarta-feira e dar a opinião de vocês, que é sempre muito bem-vinda, é sempre muito produtiva, sempre vai deixar essa live mais enriquecida quando a gente vê a opinião de outras pessoas e a gente entra num senso comum. Todo mundo sabe das suas dificuldades, todo mundo sabe das suas facilidades, mas dentro disso a gente precisa se encaixar e colocar a rotina para que funcione para nós e para os nossos cães também. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, nos vemos em breve, um ótimo 2022 para todos.